Olá, então vamos dar início à nossa próxima palestra, intitulada Princípios Básicos de Cultura Celular 2D. Será ministrada pela doutoranda Rebeca. Ela é biomédica pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU, com especialização em imunologia e biomedicina estética. Realizou estágio em laboratório de pesquisa no Departamento de Oftalmologia da Unifesp, exercendo técnicas de cultura celular e preparação de membrana amniótica. Básico em Histologia e Iniciação Científica com Bolsa FAPESP, no Laboratório de Ciências Morfológicas e Inflamação, LACIME, da disciplina de Histologia e Biologia Estrutural, do Departamento de Morfologia e Genética da Unifesp. Atualmente, é aluna do programa de pós-graduação e doutorado direto com Bolsa FAPESP. Desenvolve estudos no Laboratório de Ciências Morfológicas e Inflamação, LACIME, sobre o papel da anexina 1 e da inflamassoma NLRP3 em doenças inflamatórias da pele. Rebeca, a palavra é sua. Está todo mundo ouvindo? Está ouvindo? Tá. Obrigada, Tainá, pela apresentação. Consigo. Acho que eu consigo. Agora está melhor. Tá? Obrigada, Tainá, pela apresentação. Hoje, como é o curso de atualização, eu trouxe para vocês os princípios básicos da cultura 2D. Como a Tainá falou, eu trabalho com isso desde a minha iniciação científica e eu trouxe até trabalhar agora com a Cris na histologia com o Hakati, que são queratinócitos, porque o meu propósito é trabalhar a pele, é trabalhar ali a sinalização celular, a sinalização farmacológica e molecular da pele. Mas vamos voltar aqui para a cultura celular. Qualquer dúvida, vocês podem levantar a mão, o pessoal do chat também pode mandar pergunta, que eu paro e eu respondo sem a gente ficar se alongando para frente para não esfriar a dúvida, tá bom? Então, o que é cultura de células? Na verdade, a cultura de células é um conjunto de técnicas que juntas elas representam uma forma de mimetizar o organismo. Então, eu tenho ali várias células juntas ou separadas. No caso de uma cultura 3D, eu tenho mais de um tipo de célula, né? Mas no caso da 2D, é uma célula que está ali simulando fisiologicamente e molecularmente a nossa pele. No meu caso, a Hakati, que é um queratinócito de pele, quando eu faço o meu ensaio, ela está simulando a epiderme. Então, ali eu consigo ver a sinalização quando eu coloco o meu fármaco, se ele está ajudando, se ele está atrapalhando, proliferando, e assim por diante. Então, existem dois tipos de cultura, né? As mais conhecidas, a monocamada, que é a 2D, e a tridimensional, que são a 3D. Na histologia, a gente faz a 2D com algumas linhagens, mas a gente também faz a 3D com organoide intestinal organoide intestinal, que são os organoides da nossa senhora, estou muito nervosa. Que se originam ali das criptas. Então, a cultura 2D, que é de monocamada, ela é formada por células que precisam de uma superfície plana. Já a célula 3D, elas precisam de um substrato, então elas precisam de um scaffold ou de algum suporte que façam que elas migrem de uma forma para outra ou que se diferenciem. Então, o meio também é um meio de cultura diferenciado do meio 2D. Então, o meio de célula 2D, que são monocamadas, é mais o meio para nutrir essas células e fazer com que elas só se proliferem, mas não se diferenciem. O que é, então, uma cultura 2D? É uma célula que ela precisa de um lugar plano e, normalmente, elas ficam aderidas. Então, elas ficam com essa carinha, como se fosse um tapetinho, bem juntinhas, elas têm adesão bem forte. Em relação ao que nós podemos fazer, gente, cultura de célula é um caminho que você não quer fazer outra coisa, porque a gente pode fazer tudo. A gente pode fazer stem blot para quantificar proteína, a gente pode fazer ELISA para ver citocina, a gente pode fazer proliferação, ensaio de viabilidade, são inúmeras possibilidades. E por ser célula, a gente tem um N muito maior, né? A gente consegue trabalhar com N muito maior. Então, numa placa, a gente consegue fazer N de 4, 5, sem precisar ali necessariamente matar um animal para conseguir esse N. Existem também as origens de células, então a gente tem as células primárias, que elas vêm de um tecido. Então a gente pega ali o tecido, passa por uma degradação, ou por uma, como a gente fala, na verdade, uma digestão enzimática, para a gente conseguir tirar uma célula desse tecido.
Quando a gente consegue fazer isso, é uma célula primária. Ela vem de um tecido embrionário. Ou de algum... Da pele, normalmente a gente não consegue tirar, mas a gente consegue tirar da retina. Acho que o pessoal do caso faz ainda. Muita gente usa essa técnica, principalmente com animal, porque aí você consegue pegar o tecido, fazer a digestão enzimática e cultivar aquilo ali. Normalmente, essas células elas não duram muito tempo, elas ficam ali em cultura até 15 dias, né? Não é um cultivo onde você pode ficar meses com aquela célula, você não consegue fazer passagem sem manter a característica morfológica daquela célula. Cultura primária, normalmente é ensaios rápidos. E aí nós temos a cultura de células imortalizadas. Aí sim, aí é o paraíso para quem gosta de cultura, porque elas são de difícil diferenciação, proliferação super rápida, então existem células que você precisa fazer passagem, né, que é trocar de uma placa para outra, dia sim, dia não, mas normalmente a gente sabe vem do protocolo da célula. Então, quando você vai estudar alguma célula, seja ela qual for, passo número 1, pesquisar ela no PubMed, ver algum artigo ou ver o datasheet dela e ver como que eu trabalho com essa célula. Qual é o meio dessa célula, qual que é o nível de passagem dessa célula, como que é a morfologia, qual que é a curva de crescimento, qual que é o platô. A gente precisa saber disso para saber lidar com ela, porque às vezes você fala assim, nossa, eu tô com uma cultura e ela tá 15 dias, ela não prolifera. Mas você deu o meio certo? Você deu o ambiente certo? Como, qual quantidade de célula você colocou ali naquela placa para ela poder proliferar ou não? Então, são variáveis que é o básico, a gente precisa saber para conseguir levar essa cultura para frente. Existem também células, 2 tipos de células, né? O mais conhecido são as aderentes, que foi o que eu falei para vocês, que precisam de uma superfície plana, então elas precisam estar na garrafa de Petri, precisam estar na garrafa, e elas ficam esse tapetinho, elas fazem adesão. Aqui, ó. Tá bom, dá para ver? Assim, dá? Elas ficam fazendo adesão perto. Isso, melhor. Essas são as aderentes, então elas precisam de uma superfície plana e elas começam a se juntar, fazendo adesão, né, que a gente fala. Isso, obrigada, Tainá. E em suspensão. De suspensão, superfície plana, ela fica no meio. Então, para trabalhar com essa, tem que lembrar que ela não vai aderir, então eu não vou tripsinizar, não vou usar tripsina, só que tem que tomar muito cuidado, porque eu posso, se eu esquecer e jogar o meio fora, eu jogo a célula fora. Porque a célula, ela está no meio de cultura. Por esse motivo, tem que trabalhar com células de suspensão. Qualquer neutrófilo é uma célula que a gente cultiva em suspensão. Então, a gente faz ou em tubo ou naquelas garrafas que elas ficam agitando e quando você vai trocar o meio, elas têm como se fosse um tubinho na boquinha delas, para você não perder essa célula. Senão você perde tudo. Tá? E para manter uma célula, o que é necessário? Inicialmente, nutrir. Né? Até a gente precisa. Então, nossas células elas precisam ser nutridas. Com o quê? Cada célula tem um meio específico. Eu não posso pegar qualquer meio e colocar em qualquer célula. Eu vou dar o exemplo da minha, que é a Hakati, ela cresce com Dimen. Eu não posso colocar um F12. Eu vou matar minhas células. E eu vou perder tudo. Se eu não mato, elas também não crescem. Elas não proliferam, elas trocam morfologia, então preciso de um meio adequado. Então, nutrir minhas células com o meio adequado delas. Eu preciso repicar. Quando a minha célula chega numa confluência de 30%, dali para frente ela vai começar a entrar em apoptose, porque elas vão começar a brigar por nutriente e por espaço. Então, eu preciso fazer essa replicação, eu preciso trocar de recipiente, seja placa ou seja garrafa. Até aqui tudo bem? Então, troquei, coloquei meio, e isso continua crescendo ali até eu ter a quantidade certa para fazer meu experimento. Outra coisa, e muito importante, quando a gente tem uma quantidade certa de célula, a gente tem que congelar e fazer cópia de segurança, porque não tem nada mais triste do que perder célula. Nossa, dá vontade de chorar quando você tá com aquele monte de garrafa e tá tudo lindo, aí do nada contamina e você perdeu tudo e você não tem uma cópia de segurança. E quem trabalha com linhagem celular sabe que é um absurdo uma linhagem celular. É caro no Brasil, é um pouquinho caro uma linhagem. Então, a gente faz
A gente repica as placas e a gente, então a gente coloca no criotubo aqui, passa para o -20, do -20 para o -80, do -80 para o nitrogênio. Eu não posso fazer um congelamento rápido. Tipo, tirei do fluxo e já vou colocar no nitrogênio. Isso faz com que as células elas morram, perdem viabilidade, porque é um congelamento muito rápido, então forma cristais naquele meio de congelamento. Outra coisa importante, a gente nunca congela célula com meio de cultura. Células assim, congela meio de congelamento, que é DCO e soro fetal bovino. Como que a gente faz essa passagem, né, que a gente conta essa replicação de células? Então, a gente tem uma garrafa, a gente usa essa garrafa com PBS para tirar todos os resíduos, a gente descarta esse PBS, então ele é só para tirar o resíduo da célula. Coloca a tripsina, deixa ali agir os 5 minutos. Algumas células elas têm uma adesão tão forte que pode chegar a 15 minutos de tripsina. Então, é muito importante quando você escolher a sua linhagem celular, você estudar ela, você conhecer a sua célula. Você conhecendo a sua célula, tudo que acontece ali na sala de cultura, você tem uma explicação. Você sabe onde você errou, você sabe o que está faltando para fazer essa célula dar certo. Então, deixei ali meus 10 minutos, transferi para um tubo, centrifugo, e eu tenho um pellet. Esse pellet eu posso colocar em 3 garrafas. No caso dessa célula, que é a minha célula, uma garrafa viram 3. Certo? O horror de qualquer pessoa que trabalha com cultura é a contaminação. A gente não sabe de onde vem, a gente fica desesperada, a gente faz tudo certinho, coloca propé, álcool, touca, e aí você vai um dia, abre a sua estufa e está com contaminação. Como que eu vou conhecer essa contaminação? De início, você vê se o meio está turvo ou não, porque o meio, além dele ter essa importância de nutrir a célula, ele também mostra se está tendo degradação ou contaminação, porque o pH do meio muda, então a cor muda. Então você olha ali o seu meio contra a luz, se tiver turvo, está contaminado. Se tiver mudança de cor, porque normalmente o meio degradado ele fica laranja. Se ele tiver amarelo, contaminou. Às vezes você nem vê a contaminação, mas você consegue pegar esses detalhes da turvidez, da mudança de cor, do cheiro. Quando você abre a garrafa, você sente um cheiro diferente. Tem que ficar bem esperto com a contaminação. E também, né, quem tem um microscópio assim invertido, que é o nosso caso lá da histologia, a gente tem um microscópio invertido na cultura celular. Quando a gente quer ver se está contaminado, a gente leva direto para o microscópio. Porque no aumento de 10 vezes a gente consegue ver se é fungo, então a gente vê as enzimas. E se for bactéria, a gente tem a 40 vezes. Então a gente vê aquele carnaval que a bactéria faz, né? A pessoa fala, ai, não dá para ver. Gente, como não dá para ver? Bactéria é aquela primeira foto. E a segunda foto é fungo. Então, assim, contaminou, o que eu faço agora? Lixo. Tem kits que são um pouco caros, consegue até que resolver. Então, se for por bactéria, agora fungo, não tem jeito, gente, fungo é lixo, não tem o que fazer. Algumas pessoas assim, Beca, eu fico com muita dúvida se é bactéria ou se é debris celular, né? Porque quando a gente célula só um pedacinho de mesmo, mas gente, debris não mexe. A bactéria, quando a gente coloca no microscópio, tem aquela utilidade. Então, você consegue diferenciar o que é um debris, o que é uma célula. O que é um debris, o que é uma bactéria, no caso. Então, mais falando, não, gente, contaminar com fungo tem, é lixo, não dá para fazer mais nada. Tá? Então, mas o que é mais importante de tudo isso é que se contaminar é lixo, mas tem como evitar. Então, a gente ter boas práticas na cultura celular faz com que a contaminação não ocorra, ou diminua muito a chance disso acontecer, né? Então, quando a gente trabalha, ali é um ambiente estéreo. E tudo que entra ali, então, tem que ser preparado de forma estéreo. Então, a gente usa muito autoclave. Então, nossos IPIs são obrigatórios para manter o máximo possível. Então, todo o líquido que entra no celular é filtrado
Então, tem todo um cuidado, né? Aplicação, o que é essa aplicação de esterilização? Como eu falei, tudo que entra em cultura celular passa por autoclave. Então, ponteira, lavada, aquelas ponteiras de vidro para puxar o meio de cultura da garrafa é autoclavada. As canetas a gente tem que fazer uma limpeza pelo menos uma vez por semana, mesmo ficando dentro do fluxo. Você esquece, né? Tudo é autoclavado e seco em estufa para desnaturar qualquer proteína que tenha ali de bactéria, fungo, para tentar deixar o mais estéril possível. A gente usa radiação, e a radiação ultravioleta é super importante, porque tem salas que tem até essa ultravioleta na parede e você coloca 15 minutos antes. Se o laboratório não tem essa na parede, sempre tem dentro do fluxo. Então, antes de você trabalhar, 30 minutinhos, liga esse UV e deixa lá com o material que você vai usar. Não adianta você passar também esse UV e depois você colocar seu material de uso. Você tem que colocar o seu material, deixar 30 minutos e aí você começa então a trabalhar. O álcool 70 na cultura celular é como se fosse a água do nosso organismo. É álcool no pé, é álcool na mão, eu falo que eu uso como perfume, álcool. Porque a gente tem que passar, colocou jaleco, passa álcool. Tira sua mão do fluxo, álcool na mão. Então, tem álcool na bancada, a gente tem álcool na porta, a gente tem álcool dentro do fluxo, porque ele é barato, porque ele funciona. Então, álcool é muito importante. Se alguém perguntar, o que não pode faltar? Álcool. E a filtração. A gente trabalha com o filtro grande para líquidos grandes, então 250, 500. Parou? Tá saindo o som? Som. Tá funcionando agora? Tá funcionando? Só pra ter quebrado o fone. Tá, então tá funcionando, vamos voltar aqui. Filtração, certo? Então, eu tenho filtros grandes para líquidos grandes, então eu filtro o meu meio de cultura, eu filtro o meu PBS, eu filtro água. Eu autoclavo a água, eu ainda filtro ela para usar na sala de cultura para realmente ver que está limpo, que está esterilizado, garantir que eu não vou contaminar nada na minha sala de cultura. E quando a gente faz experimentos, eu uso filtro pequeno para esterilizar, porque eu não vou, às vezes, para 1 ml no filtro grande, não tem nem como. Então, a gente tem o filtro de seringa. Eu não sei se vocês já viram o filtro de seringa. É para filtrar qualquer fármaco, qualquer substância que a gente vai colocar nas células, principalmente se ela for voltar para a estufa, porque a estufa, teoricamente, ela tem que se manter estéreo. Então, a água que a gente coloca ali nessa estufa é autoclavada, a gente faz essa limpeza cotidiana na estufa, no banho-maria, tudo é bem limpo, então a gente tem que manter esse protocolo de limpeza numa sala de cultura. Quais são os principais equipamentos utilizados? Então, numa sala de cultura, sempre vai ter uma câmara do fluxo laminar, que é onde você trabalha. Nessa câmera que vai ter o UV lá dentro. Uma incubadora, que é a estufa celular, o banho-maria, um microscópio, centrífuga e lixo branco. Tem muito mais coisas que a gente pode colocar, por exemplo, um contador elétrico, automático. Nossa, foi um presente que a Cris deu para a gente lá na histologia, esse contador. Então, a gente tem um contadorzinho lá para fazer, mas se não tem também, a gente usa a câmera de Neubauer, sem problema nenhum. De tripã, a gente consegue ver viabilidade, a gente consegue ver como está a morfologia, a gente consegue contar o total de células, isso também pela Neubauer. E aí entra uma coisa muito importante, né? A biossegurança e os cuidados com a gente mesmo na sala de cultura. Porque às vezes a gente fala, nossa, tem que tomar cuidado com a célula, mas você também está ali trabalhando. Então, a gente tem que tomar cuidado para não derrubar nada na gente. Se derrubar, a gente está de jaleco, então não vai pegar tanto na nossa pele, porque algumas coisas são agressivas para a gente, pode irritar a nossa pele. Então, pro pé, jaleco, touca, luva e máscara é obrigatório.
Pode faltar o que for, não pode faltar isso. Entrou na sala de cultura, passou álcool no pé, já colocou o propé. Porque você não vai levar sujeira, você não vai levar nenhum micro-organismo para dentro dessa sala de cultura. Luva, por mais que você passe álcool, lave unha, lave a mão, tem que usar porque ele vai manter realmente que não tem nenhum micro-organismo. Touca, porque a gente solta muito cabelo, então às vezes cai um cabelo dentro do fluxo, a gente nem vê. Jaleco e o propé. E aí, vou voltar aqui. Essa é a parte do básico que eu trouxe para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Entendeu? Pode perguntar o que é e depois eu falo um pouquinho do meu projeto. Uma demanda nutricional muito início. Pode sim. Células tumorais podem ser cultivadas em 2D. Inclusive, lá na histologia, a gente tem uma linhagem tumoral 2D que é a CACO. E sim, elas demandam muito nutriente, muito meio, muito tempo. As passagens dela é 1 para 1, ou seja, dia sim, dia não. Uma garrafa dela pode se tornar até 4 garrafas. Então, se você quer 3 milhões de células, você consegue isso em menos de uma semana. Então, é uma demanda de tempo também muito grande, nutricional muito grande, mas trabalhar com célula tumoral, para quem quer resultado rápido, é muito bom, porque elas proliferam muito rápido. Ocorre perca de células durante a troca de material nutritivo? Olha, perca a gente sempre tem, porque na centrifugação não tem 100% das células, mas não é uma perca significativa. Você sempre vai ter o maior número de células no seu pellet. Mais alguma? Só? Tá. Então, eu vou falar um pouquinho do que eu faço lá na histologia. Pode voltar? É bem rapidinho, 5 minutinhos. Obrigada. Bom, então, como a Tainá leu, eu sou biomédica esteta e eu tenho um amor surreal por pele. Eu amo esse órgão, ele é versátil, ele está muito relacionado não só com a nossa proteção mecânica, mas com a autoestima de qualquer ser humano. Se a nossa pele está bonita, está sem flacidez, está sem cicatriz, a gente está feliz. Então, eu amo esse órgão. E aí a Cris propôs para mim trabalhar com doenças inflamatórias de pele. E aí eu trabalho com a psoríase e a dermatite atópica, que são duas doenças inflamatórias de e elas são bem clinicamente, quando a gente vai no hospital, no médico, ele sabe que a gente tem. Mas quando a gente fala de mecanismo celular, elas são pouco estudadas. Então a gente não sabe o que é um start inicial para doenças e a gente não sabe o start para elas acontecem. E o médico fala, não, elas acontecem e tomam um corticoide e vai melhorar. Só que esse melhorar, estudar esse mecanismo pode trazer uma vida para o paciente melhor, né? Então, esse é o meu objetivo, é estudar molecularmente essas doenças para conseguir trazer um bem-estar para o paciente melhor. E aí, no nosso laboratório, a gente estuda a anexina, acho que foi falado um pouquinho dela, que é uma proteína anti-inflamatória, então eu estudo o papel dela e do inflamassoma NLRP3, que é um receptor proteico ali do nosso organismo que está relacionado com a homeostase. Então, quando ele está ativado, ele está liberando ali L1 beta e L18, né? E aí, isso pode acontecer duas coisas, ou uma inflamação crônica, ou se esse sinal, né, dá certo, se consigo recrutar o tanto certo de células, o sinal químico certo, eu tenho a resolução da minha inflamação. Então, eu estudo esses dois, relacionando eles, o papel deles com a psoríase e com a dermatite atópica. E aí eu faço estudos em vivo, então eu tenho biópsias de paciente controle, biópsias de paciente com psoríase e com dermatite atópica, e eu faço a marcação da minha anexina, do NRP3, da caspase, da S100A11, que são proteínas correlacionadas. Né? Então eu vejo essa colocalização e eu consigo ver qual é a sinalização, qual que é a... Eu vejo a sinalização e vejo como que ela está sendo ativada. Estudando isso, eu consigo ver como que eu faço um bloqueio, né? E eu estudo alguns peptídeos para ver se tem uma melhora ou uma piora dessa doença.
Esse é o meu modelo em vivo. O meu modelo in vitro, eu uso a Hakati, que são queratinócitos humanos. Então, eu simulo uma epiderme e eu estimulo com L4 e L17, que simulam o modelo da psoríase, da dermatite atópica. E eu trato com peptídeo mimético da anexina 1, que é o A6. E eu vejo, então, como que é essa colocalização, como que é essa relação, como que está essa sinalização, né, molecular. E tudo isso, como eu falei, é para ver, né, como melhorar a vida do paciente, porque é muito triste. Eu conheço adolescentes que têm psoríase e não vão para a escola porque tem vergonha. Então, está muito ligado à nossa autoestima. Então, é super importante estudar pele, é super importante estudar essas doenças que são estabelecidas clinicamente, mas quando a gente fala do molecular, a gente não sabe muito bem. Mas isso tem um reflexo muito grande para o bem-estar do paciente, bem-estar na sociedade, né? Então, as referências. E é isso. Então, agradeço todo mundo. O meu laboratório vocês vão conhecer amanhã, eu quero com a minha orientadora, Lacine. Qualquer dúvida, podem me mandar e-mail. Tá bom, gente? Obrigada. Obrigada, Rebeca. Sua palestra foi ótima, de muito aprendizado para todos nós. Pessoal aqui do presencial, tem alguma dúvida? Não? Pessoal do online, tem mais alguma pergunta? Ok. Então, a gente vai dar início agora ao nosso coffee break e estaremos de volta às 15h30 com uma palestra de epigenética, nesse mesmo link para o pessoal que está em casa. E do presencial, vocês gostaram dos lanchinhos de ontem. Então, até 3h30, pessoal.